queria agradecer a oportunidade de estar apresentando meu projeto de pesquisa aqui com todos vocês. Antes de mais nada, eu só queria já perguntar para vocês se meu áudio está bom, porque meu computador está meio bugado. Eu só queria essa confirmação se vocês escutam belezinha. Conseguimos escutar bem. Muito obrigado. O meu projeto de pesquisa no Profilo da Unimontes, conjuntamente com meu professor Péricles, que estou muito honrado que ele esteja presente, ele tem um título que eu coloquei, e que acredito que esse título ele vai permanecer até o final. Está no momento assim, por uma nova micropolítica que cumpra o papel constitucional, ou melhor, por uma nova micropolítica que cumpra o papel do ensino e da prática de filosofia nas escolas. E na parte final do título está descrito as dobras da educação. Esse projeto de pesquisa meu, antes de eu entrar nele especificamente, né, para elucidar para todos vocês, eu creio que seria necessário antes fazer um breve contexto da minha escola aqui, né, que eu trabalho. Eu dou aula no município de Mirabela, Minas Gerais, que é localizado aqui no norte de Minas, e pelo fato de o norte de Minas Gerais ser uma região geográfica do estado aqui de Minas que nós temos vários problemas, né, que estão na ordem dos aspectos políticos, dos aspectos geográficos e também, né, mais acima que nunca dos climáticos, e faz com que esse projeto de pesquisa, que seria essa intervenção que a gente vai aplicar na sala de aula, se torne um grande desafio mesmo, não só particularmente para mim, como um desafio para a própria ideia do ensino de filosofia, a própria ideia de aplicar o ensino de filosofia dentro da sala de aula. Eu ouvi o que os professores anteriores mencionaram dos projetos deles e gostei muito, achei muito interessante, e meu projeto ele caminha um pouco também nesse sentido de abordar como que a gente pode utilizar esses instrumentos que estão na ordem micropolítica e que estão nas ordens tecnológicas também, para fomentar o ensino de filosofia dentro da sala de aula. E para isso, eu estou abordando esse projeto dentro das leituras, né, principalmente de dois filósofos que provavelmente todos vocês já conhecem, que seria o Deleuze e o Silvio Galo. O Silvio Galo é muito interessante na minha visão, e eu escolhi ele também para fazer parte, digamos, basilar desse projeto, porque Silvio Galo ele consegue, de certa forma, muito grandemente, sistematizar um pouco a questão da educação na perspectiva de Deleuze. Nós sabemos que Deleuze é um filósofo que, por mais que ele trate a educação em alguns aspectos, digamos, mais gerais, ele não cria, de certa forma, uma sistematização em cima da ideia da educação. Quem vai fazer isso especificamente aqui no Brasil é o próprio Silvio Galo, que, como já citei, genialmente ele consegue trabalhar muitos conceitos e criar uns também que envolvem essa ideia da educação e que advém de alguns textos de Deleuze, que fez com que eu colocasse esse projeto em prática. Esse projeto meu, especificamente, por uma nova micropolítica, que é o início do título, é um projeto onde eu tento criar, estou criando um podcast filosófico na minha escola. E esse contexto que eu estava mencionando, de falar um pouco aqui da minha região, é um contexto onde a maior parte dos meus alunos, na escola Maria Machado que eu dou aula, são alunos de zonas rurais. A escola que eu dou aula aqui, ela é a única escola para a região inteira, e é uma região bastante grande, assim, no sentido geográfico, não tão populosa, mas é uma região bastante grande, onde esses alunos, eles enfrentam determinados trajetos de 1, 2 horas de ônibus para chegar na escola.
principalmente os que estudam no período vespertino. E esses lugares específicos que eles moram, infelizmente, essas tecnologias que nós estamos acostumados, né, na cidade grande, não chegam até eles. Por isso que eu pelo menos me deparei muito com esses problemas relacionados ao próprio desconhecimento por parte de algum deles de ferramentas que pode facilitar a nossa vida, tanto no sentido prático mesmo, como no sentido teórico. Então, nesse sentido micropolítico, eu acho muito importante a gente parar para pensar um pouco sobre ele, porque, querendo ou não, esse sentido micropolítico é um aspecto que desemboca na própria ideia da política. E se tem uma coisa hoje, filosoficamente falando, que a gente enfrenta uma resistência até hoje muito grande, a gente vai continuar enfrentando essa resistência, é o aspecto político. E esse aspecto político, a gente sabe que durante esses últimos governos que a gente teve, foi uma coisa que literalmente fez com que gerasse uma malogridade muito grande, inclusive com políticas públicas, com a questão que envolve a própria criação, como que o novo ensino médio foi aplicado foi instaurado, né, no nosso país, que surgiu com Michel Temer, né, através de uma medida provisória. E, no momento, nós, professores de filosofia, eu acredito que a maioria, pelo que eu ando conversando com meus colegas, estamos enfrentando dificuldades justamente relacionadas a esse novo modelo do ensino médio e, ao mesmo tempo, essa ideia de transformar a filosofia numa espécie de apenas disciplina diluída para fazer o aluno passar no vestibular. Eu, inclusive, assisti outros projetos de outros colegas aí do Profilo de outras sessões, colegas, por exemplo, que está com um projeto de aplicar a filosofia no ensino fundamental, o que eu achei, digamos, muito interessante, porque entra um pouco a própria abordagem que eu estou tentando desenvolver nessa pesquisa que eu estou mencionando. E, no caso, esse podcast que a gente está fazendo, ele vai ser justamente um laboratório em que a gente vai fazer essas experimentações, e a gente, no caso, já começou a fazer algumas, e a partir delas, a gente tentar extrair novas ideias que ainda não surgiram, porque, como eu mencionei, esse projeto meu, ele, por mais que vai dar um produto no final, como é essa ideia, digamos, de experimentações, a gente está testando coisas diferentes, não tem como, pelo menos por agora, a gente já decretar e definir determinado produto, porque no momento que está discorrendo ele, muitos produtos vêm aparecendo, produtos que estão relacionados na própria ordem de imagem, na própria ordem de audiovisual, e por isso que, nesse sentido, eu acho muito importante a gente poder usar esses instrumentos tecnológicos para poder fazer com que o ensino de filosofia nosso, o ensino de filosofia, pelo menos aqui no Brasil, já que a gente precisa adaptar ele ao contexto e à realidade dos nossos alunos, chegue a ter eles de uma forma em que a gente converse na linguagem deles. Então, nesse sentido, a ideia do meu projeto de pesquisa, ela passa por a criação desse podcast, e esse podcast, ele vai servir como uma plataforma para conectar os alunos desde os conteúdos e os currículos que a gente já passa nos planejamentos, né, nossos, porque, querendo ou não, a gente não pode desvencilhar isso do planejamento da escola, como também ele faz com que flexibiliza a relação dos conteúdos que sejam abordados com os alunos, já que os alunos, eles são pesquisadores também. Então, nesse sentido, os próprios alunos, no desenvolvimento desse podcast, quando a gente está em grupo para gravar, dependendo da forma que é discorrido, eles próprios vai sugerindo alguns temas em que a gente faz esses encontros com outros temas. E nisso entra, digamos, a parte final do título, né, desse projeto meu,
que aborda a ideia desse conceito de dobra em Deleuze, que para Deleuze a ideia desse conceito de dobra inicialmente surge com essa ideia de um encontro, e nesse caso específico do projeto que eu estou tratando, ele vai servir, de certa forma, como uma ideia de desvio, que é, de certa forma, uma reconfiguração que eu pretendo fazer nesse projeto de pesquisa meu a partir dessa ideia de dobra com os alunos do nosso ensino médio aqui em Mirabela. E esse desvio estaria relacionado justamente a um desvio do status quo atual de como se encontra o modelo e a estrutura do novo ensino médio e também da educação no nosso país de uma maneira geral. Por isso que, de certa forma, a construção desse podcast, muitas vezes ele passa com alunos de várias turmas juntas, várias turmas diferentes, ou melhor, que vão trocando a ideia entre si, sem essa, por exemplo, de juntar especificamente só alunos do primeiro ano, só alunos do segundo e terceiro, já que aqui em Minas Gerais a filosofia só é lecionada no ensino médio, não sei outros estados que pode haver a filosofia no fundamental, mas pelo menos aqui a gente consegue trabalhar ela só no ensino médio. E por esses problemas, né, do currículo, da estruturação, muitas vezes a gente fica impedido de literalmente fazer um encontro, um agenciamento nesse sentido, por conta da própria cristalização dos problemas, né, que a gente enfrenta de ordem política na organização desse sistema de educação, visto que a gente precisa também da boa vontade de governos para poder desenvolver algumas pesquisas, desenvolver alguns projetos dentro da sala de aula, né, fora a própria estrutura, que infelizmente ela faz com que seja deficitário o ensino de uma maneira geral. Eu cito a estrutura porque um dos problemas, por exemplo, que eu venho enfrentando é a própria questão da internet. A internet na minha escola, realmente aqui é meio, digamos, ruim. Então, isso faz com que muitas vezes a gente tenha que usar os próprios recursos nossos para poder desenvolver isso, já que, infelizmente, a gente não tem, digamos, esse recurso disponível plenamente dentro do prédio, né, da nossa escola. Então, nesse sentido, eu já elaborei, estou começando já a elaborar, ou melhor, já comecei a elaborar a dissertação minha, que na parte, eu estava concentrado mais especificamente no começo, na parte teórica de elaborar o texto. Eu já, inclusive, já consegui finalizar praticamente o primeiro capítulo dela, que vai abordar essa questão do ensino de filosofia no Brasil, que vai fazer, digamos, a introdução desses conceitos que eu estou trabalhando, como a própria ideia de Silvio Galo de tentar construir um engendramento de pensamento que passa pela ideia de uma educação no ensino de filosofia menor. Inclusive, tem um colega nosso que, inclusive, já se formou, né, no mestrado, aqui no Prof. Filho, inclusive, e ele fez um livro, o livro dele, que foi a dissertação de mestrado dele virou um livro, e que, inclusive, meu projeto anda muito dentro dessa linha dele, que é o Fabiano Bittencourt, que é o título do livro dele, né, que foi a dissertação de mestrado, é Por um ensino menor de filosofia, contra o modelo hegemônico da originalidade grega. Então, o ensino de filosofia que a gente está aplicando e está desenvolvendo, eu conjuntamente com os alunos, ele passa por essa ideia de uma educação menor, que Deleuze reconfigura e retira ou melhor, que Silvio Galo reconfigura e retira do pensamento de Deleuze à luz de Kafka, que seria essa ideia de a literatura menor e maior. E a gente vai fazer isso, ou melhor, eu pretendo, pelo menos com a ajuda dos meus alunos e de Périx, meu orientador, aplicar isso como esse projeto de intervenção prática, que a gente possa aproveitar esses instrumentos tecnológicos, que é a própria ideia da criação desse podcast, e que, como eu mencionei,
pode surgir produtos diferentes, porque inicialmente esse podcast que a gente está fazendo seria, digamos, essa plataforma para conectar os alunos, não só da nossa escola, mas de outras escolas também. Mas, por exemplo, no discorrer dele, a gente até começou a pensar em uma plataforma também que seja um pivô, que seja uma espécie de critério para a gente poder estar combatendo, por exemplo, as ideias das fake news, que é um assunto muito sintomático, né? E que essa própria ideia do meu projeto também está relacionada nesse conceito, né, da sintomatologia, que inclusive vem do próprio Deleuze. Então, a partir dessa intervenção que eu estou aplicando na escola, a gente vai, a partir do que for surgindo, que for sendo elaborado nas próprias falas dos alunos, né, e com eu agenciando, a gente vai retirar isso e vai fazer com que a gente construa essa dissertação dentro dessa perspectiva de introduzir uma intervenção prática dentro da sala de aula e que não necessariamente defina algum tipo de metodologia, mas sim que o ensino de filosofia, dependendo da sala de aula, dependendo da escola, da região, a metodologia seja a própria ideia da gente poder analisar especificamente esse contexto da sala, já que cada sala também é diferente uma da outra, cada turma é diferente uma da outra, então eu às vezes tenho que aplicar até determinados métodos diferentes para fazer com que os alunos agenciem esses conceitos. Então, é como se eu tivesse criando, de certa forma, uma multiplicidade mesmo, no sentido do conceito do próprio método, já que a partir dessa essa questão regional, né, de que cada escola, cada turma tem uma questão diferente, a gente consiga contemplar de uma forma maior os próprios pensamentos dos alunos, os próprios problemas que estão que eles enfrentam a partir da vida prática deles, já que aqui na nossa região, pelo menos especificamente na minha escola, nós sofremos esse problema, né, de muitos alunos ter evasão escolar para poder já trabalhar cedo, já que aqui, infelizmente, é uma região onde não tem muito emprego, eles precisam ajudar a pagar as contas, precisam ajudar os pais, né, porque assim, se eles vão fazer isso, eles acabam, de certa forma, passando dificuldade, o que inclusive já aconteceu. Então, dentro desse sentido, a própria ideia micropolítica de criar um podcast e levar, de certa forma, um pedacinho dessa tecnologia para eles, faz com que eles literalmente adentrem um universo diferente daquilo que eles não estão acostumados. E, filosoficamente falando, a filosofia de Deleuze é uma filosofia que a gente pensa a partir de problemas, né? O pensamento, de certa forma, ele vai nascer a partir de um problema, e problema, de certa forma, é o que não falta aqui, pelo menos na nossa região. Então, eu creio que a gente tem muita matéria-prima para poder abordar essa problematização, né? Mas, de certa forma, como é um projeto de mestrado, que a gente precisa concentrar a parte teórica e, além disso, enxugar os temas, né, já que não pode ficar uma coisa geral, aí, especificamente, esse projeto meu se transcorre na criação desse podcast junto com as turmas, e o que sai disso, a gente transcreve e faz o agenciamento juntamente com os temas. Aí, nesse sentido, eu creio que a gente está muito bem aqui, porque, querendo ou não, meus alunos, eles são muito criativos, né? Eles têm uma visão, de certa forma, sem muitos pré-conceitos, no sentido gadameriano. Então, de certa forma, isso ajuda a gente a agenciar esses conteúdos e eles próprios fazerem os conteúdos virem à tona, eles próprios fazerem o conteúdo aparecer dentro desse podcast. No momento, o podcast ele é criado, a gente formou um grupo fixo, mas assim, daqueles que realmente participam porque tem digamos, um gosto maior para essas tecnologias,
mas esse grupo ele vai sempre mudando, porque eu tenho 19 turmas, né? Aí sempre esse grupo está tendo uma rotatividade, né? Que nesse sentido vai apresentando essas ideias novas. Os temas eles são, eu seleciono determinados temas para, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Em cada tema, em cada dia, a gente elabora um determinado tema e que a partir deles vai surgindo outro que os próprios alunos vão questionando. Aí, nesse sentido, eu creio que o projeto ele está, digamos, bem fundamentado, pelo menos para os meus alunos, que eles estão entendendo bem. E no momento eu estou nessa fase, né, de pegar, já começar a pegar isso que eles estão fazendo e agenciar para escrever o capítulo 2, já que minha dissertação ela está em 2 capítulos, né, e a conclusão, e no momento o segundo capítulo ele vai relacionar justamente essa questão prática do projeto que a gente está aplicando dentro da sala de aula. Aí, no momento, esse projeto meu, ele, no caso, vai abordar questões relacionadas à própria ideia da política, vai abordar questões relacionadas à própria ideia da sociologia, e, no caso, isso vai fazer com que os próprios alunos sejam os pesquisadores de si mesmo. Professor Marcos, E com licença. Apenas querendo avisar que seu tempo de 20 minutos chegou ali. Caso queira continuar, teremos que perder alguns minutos de mediação, então só para ficar avisado. 20 minutos já foi? Já estamos no 21º minuto. No caso era só isso mesmo. Então, gente, aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim poder responder, tá tudo bem. Eu agradeço todos vocês por estar presente aqui e no mais, muito obrigado. Abrindo agora para mediação, comentários, dúvidas. Professor Péricles. Obrigado, Vinícius. Marcos, boa noite, parabéns pela exposição, parabéns pelo empenho, parabéns pela ideia, parabéns pela forma resiliente com que você tem tentado conduzir o seu trabalho, criando uma expectativa positiva em relação a essa dinâmica que envolve o ensino de filosofia em Mirabela. Marcos, assim, eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu já ouvi em algumas oportunidades, já cheguei a ler no teu projeto, a tua preocupação, uma preocupação super bacana em relação a esse processo, a ideia de se trabalhar um tipo de ensino na área de filosofia, com esse aspecto micropolítico, segundo a maneira pela qual Deleuze e Guattari pensam isso, né, em alguns momentos das suas obras. Mas eu notei que, não sei se você mudou de posição ou não, você pode me dizer isso, me parecia que havia algum momento da sua proposta em que você mencionava que parece que esse tipo de trabalho de caráter micropolítico, ele parece ter sido desenvolvido num passado qualquer remoto, do ponto de vista da história do ensino de filosofia no Brasil, né? Bom, se a gente leva em consideração a forma como o Silvio Galo trabalha com os conceitos de educação maior e menor, eu tenho a impressão que, em primeiro lugar, quando se trata justamente de uma experiência voltada para o ensino médio de caráter micropolítico, ele parece nunca se confundir absolutamente com o que o Silvio entende como educação maior, que é aquela educação que é prevista pela legislação, pelo Estado e assim por diante. Muito pelo contrário. Quando se trata de um ensino micropolítico, devemos pensar ele do ponto de vista de uma experiência menor, na medida em que, por menor ou micropolítico, deve-se entender justamente esses processos de experimentação ou de inovação que nós somos capazes de apresentar numa tentativa de tentar resistir justamente a todas as formas de controle que passam pelo ensino, tal como ele é pensado à luz das instâncias estabelecidas, daquilo que é estabelecido propriamente dito, não é daquilo que corresponde ao momento.
portanto, a um processo que se entende como educação maior, né, previsto na legislação, né, e que, de certa forma, também é operado pelo Estado, enquanto forma de controle. Então, querido, se você me permite, eu gostaria de ouvir um pouquinho o teu comentário a respeito dessa ideia. Do teu ponto de vista, houve, em algum momento no passado, né, você conseguiu detectar, no passado, alguma experiência voltada para o ensino médio, na área de filosofia, que ela pode ser caracterizada como menor, mas a questão é a seguinte, esse menor, ele coincidiu em alguma medida com alguma iniciativa oferecida pelo Estado, pela legislação, e, portanto, quando você fala dessa experiência no passado, você faz referência a esse tipo de exemplo, né? Essa é a questão. Porque me parece que, se eu entendi bem, talvez eu não tenha entendido, Marcos, eu tenho a impressão que em algum momento, quando você faz menção, se ainda continua fazendo, menção ao passado, me parece que você confunde aquilo que corresponde a um tipo de ensino que seria expressão de uma experiência micropolítica, seria expressão de uma experiência menor, voltada para a educação menor, com algo que é maior. Eu não sou, evidentemente, um pedagogo, não conheço exatamente com toda minúcia a história do ensino de filosofia no Brasil, mas eu tenho dúvidas em relação a isso, né? Esse é o primeiro ponto, querido. O segundo ponto é o seguinte, né? Você chamou atenção, Marcos, para a ideia, poxa vida, a gente tem tanta dificuldade aqui, sei lá, é a supervisora, é a diretora, são todas essas figuras de poder que, na verdade, parecem estar habilitadas a ajudar a desenvolver um bom trabalho na área de filosofia, mas a experiência mostra que elas se mostram verdadeiros adversários quando se trata justamente de fazer um bom trabalho na área de filosofia. Isso porque elas representam justamente as vozes do Estado, que nem sempre colabora, né, definitivamente para que um bom trabalho na área de filosofia seja desenvolvido. E não há que se esperar muito do Estado, não. Ele faz o papel dele, que é não colaborar com esse processo, né? Então, cabe a nós encontrar formas de resistência em relação a isso, e parece que o seu projeto ele visa justamente esse interesse. Então, quando você faz menção justamente um pouco de maneira correta, mas um pouco melancólica, de que a estrutura mais geral de poder não oferece condições de trabalho, né, e, portanto, cabe justamente criar formas minoritárias, experiências micropolíticas como forma de resistência a isso, né? Não se trata, portanto, de reconhecer claramente que não dá para esperar nada dessas estruturas ditas maior, de poder, porque se depender delas, a filosofia, ela, de um modo geral, ela desaparece completamente da educação básica. Marcos, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, a gente vai voltar a conversar, imagino que em breve, sobre todos esses temas. Valeu, Marcos. Só com licença, professor Marcos, caso eu queira dar alguma resposta, temos ainda 2 minutos. Então, falo isso para limitar apenas os minutos, só para ter em mente caso tenha uma resposta que queira dar. Muito obrigado, professor Péricles, pela indagação. Essa indagação sua é muito interessante e ela surgiu justamente porque no começo desse projeto de pesquisa meu, que inclusive eu apresentei para vocês, para os nossos professores, estava a parte em que eu iria analisar o contexto desse ensino de filosofia no Brasil e que, como esse projeto meu ele tem essa abordagem micropolítica, realmente eu tinha intenção de retornar um pouco ao passado nessa pesquisa do ensino de filosofia para poder colher algum exemplo, digamos, micropolítico prático que a gente possa alinhar com a realidade agora que a gente está vivendo. Até agora, no momento, eu ainda não encontrei, nesse sentido dessa análise do contexto histórico, uma questão micropolítica que esteja alinhada à nossa, por isso que eu tive que fazer essa mudança, né, um pouquinho no meu projeto, e abordar apenas a parte micropolítica no agora, que seria a aplicação desse podcast dentro da sala de aula. E como a ideia da educação menor, e que no caso para o ensino de filosofia menor
a gente vai abordar justamente essa questão que foge do macro, né, essa questão que foge da educação maior. A própria ideia do podcast em si já é uma experimentação, já seria, de certa forma, pelo menos a introdução dessa experimentação no sentido de uma filosofia menor dentro da sala de aula, já que, por exemplo, pode ter alguns dias em que a escola, por exemplo, planeja determinadas atividades de intervenção, que inclusive a gente está meio afogado, né, aqui, pelo menos em Minas Gerais, com essas questões, e eu acabo aproveitando isso, que seria justamente essa ordem maior, essa ordem do Estado, para poder fazer essa leitura e aplicar, digamos, essas indagações no sentido menor, filosoficamente falando, dentro daquilo que a gente faz as experimentações no podcast. Aí, nesse sentido, eu mudei sim, na parte do meu projeto, essa questão que está relacionada de voltar um pouco a esses processos históricos. Eu abordo sim esse contexto do ensino de filosofia no Brasil, já que a própria ideia do meu projeto, ela passa um pouco para a gente ressignificar algumas questões do próprio ensino de filosofia dentro da sala de aula, a partir dessa visão micropolítica, mas eu já não ando, digamos, mais especificamente nesse sentido de associar essas questões dos fatores históricos que está relacionado com uma educação maior dentro do meu projeto. Isso aí eu já fiz essa mudança no comecinho e estou especificamente só concentrado mesmo na aplicação desse podcast, de que dentro dele já tem essas experimentações que a gente está desenvolvendo do caráter da própria ideia da filosofia menor, da educação menor, que no Silvio Galo já vai abordando a partir de Deleuze e dos comentários que ele faz sobre a própria ideia da educação em si.